questões CESP-Sebrasp. Nesse vídeo a gente vai resolver questões somente dessa banca e, para poder pegar essa folha, só na descrição. Número 1. Se a enfermaria de um hospital possuir 5 leitos desocupados e se 5 pacientes forem ocupar esses leitos, então haverá mais de 100 formas diferentes de fazer essa ocupação. Vamos lá? Vamos dizer que esses aqui sejam os leitos. 5 leitos, 5 pacientes para poder ocupar os 5 leitos. Então, para o primeiro leito, tenho 5 possibilidades, né? 5 pacientes. Para o segundo leito, um paciente já ficou aqui no primeiro leito. Então, eu vou ter 5 menos 1 que já ficou, 4. Para o terceiro leito, eu vou ter os 5 menos 2 que já ficaram aqui, 3. E acho que já deu para pegar a ideia, né? Então, aqui para o quarto leito, eu vou ter só 2 possibilidades. E para o quinto e último, um único paciente que sobrou uma possibilidade. Como eu tenho que escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, mas eu preciso calcular tanto de possibilidades para o primeiro e para o segundo e para o terceiro e para o quarto até o quinto, o E está implícito, né? Então, nós multiplicamos todas essas possibilidades. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. 20 vezes 6, 120, né? A questão fala que vai ter mais de 100 formas diferentes. Beleza, tá certo, tem 120 formas diferentes, então, corretíssimo. Próximo texto, né, para as questões. Determinado porto recebeu um grande carregamento de frango congelado, carne suína congelada e carne bovina congelada para exportação. Esses produtos foram distribuídos em 800 contêineres, da seguinte forma. Nenhum contêiner foi carregado com os 3 produtos. 300 foram carregados com carne bovina, 450 carne suína, 100 carne de frango e carne bovina, né? 150 com carne suína e carne bovina e 100 com frango e carne suína. Nessa situação hipotética, aí nós temos as questões. São 3 questões, né? Deixa eu deixar assim. Vamos dar uma lida nela, uma pincelada, depois a gente pensa na questão. 2. 250 contêineres foram carregados somente com carne suína. 3. 50 contêineres foram carregados somente com carne bovina. 4. A carga de contêineres continha frango congelado. Melhor, a carga de 400 contêineres continha frango congelado. Lendo aqui, já dá para perceber que as 3 questões são baseadas na ideia do texto. Isso é óbvio, né? Só que você não precisa fazer nada além disso, né? Só pensar nessa ideia mesmo. Não tem probabilidade, não tem nada disso, tem porcentagem, nada disso. É só o que o texto diz. Pô, Felipe, como assim? Perceba que o texto ele fala pra gente, ó, que tem 3 tipos de produto, né, que tem nos contêineres lá. Frango, carne suína e carne bovina. E tem uma hora que ele fala, ó, nenhum contêiner foi carregado com os 3, aí tantos foram carregados com 2 tipos, tantos foram carregados com um tipo. Questão que você pode resolver usando conjuntos, um diagraminha de Venn. Vamos desenhar o que a questão está falando. Vou, de fato, desenhar a questão. Olha só. Eu posso colocar essa situação num desenho da seguinte forma. Esse aqui é o meu conjunto universo. Como são 800 contêineres, então ó, eu sei que são 800 se eu somar geral que está aqui dentro. Pô, Felipe, que geral que está aí dentro? Os 3 tipos de produtos, né? Os 3 tipos de produtos distribuídos nesses 800 contêineres. Eu tenho lá frango, eu tenho lá carne suína e tenho lá carne bovina, sim ou não? A questão fala, eu estou só lendo o texto aqui, tá? A questão fala o quê? Que nenhum container foi carregado com os 3 produtos. Então, aqui no meio, que pega os 3 conjuntos, é 0. Na real, antes disso aqui, a questão já falava assim, ó. Deixa eu até subir de novo aqui para ler esse pedaço. Determinado porto recebeu um grande carregamento de frango congelado, carne suína, carne bovina, tá? Para exportação. Aí diz, ó, esses produtos foram distribuídos em 800 contêineres da seguinte forma. Ou seja, só tem nesses 800 contêineres um desses 3 produtos, né? Então não tem outro tipo de produto. Então, aqui fora é 0. Falou? Continuando. Aí diz lá também, 300 contêineres foram carregados com carne bovina. Então, ó, carne bovina, 300. 450 com carne suína, 450, carne suína é aqui, ó. 100 com frango e carne bovina, então ó, frango e carne bovina, esses 100
estão aqui, ó. Só que olha só, como essa interseção central aqui é 0, então na real o 100 não é isso aqui tudo. O 100 eu já posso dizer de cara que é esse pedaço só mesmo, porque diminuindo 100 menos 0 vai sobrar quanto aqui? O próprio 100. Então, para dar a entender que é apenas frango e carne bovina, eu vou colocar um menos no traço. Falou? Depois, 150 carne suína e carne bovina. Ó. Suína e bovina é esse pedacinho aqui, o mesmo raciocínio que eu acabei de explicar. 150. 100 frango e carne suína. Ó. Frango e carne suína, mesmo raciocínio de novo. 100. Pronto. Preenchi tudo que a questão falou. Agora, como essas três perguntas são baseadas nessa história, nesse conjunto, eu vou já esmiuçar todo mundo aqui dentro, pegar todos os dados e depois eu respondo as três de uma vez só. Falou? Olha só, o que a gente tem? 450 é o total de containers com a carne suína. Mas quantos containers tem somente carne suína? Que seria isso aqui que eu estou envolvendo aqui com a ponta da caneta. Somo as interseções e diminuo do 450. 250, certo? Menos 250 diminuído de 450 vai dar quanto? 200. Descubro aí que 200 containers tem somente carne suína, que seria isso aqui. Da mesma forma, ó, carne bovina, 300 containers, somente carne bovina, que seria isso aqui. Eu vou somar as interseções e diminuir do 300. Somando 250 menos 300, que dá 50, somente com carne bovina, certo? E a carne de frango, a gente não sabe, né? Eu não tenho esse valor aqui e não tenho também somente. Mas se eu tivesse, eu diminuiria, ó, 200, que é a soma das interseções. Deixa 200 aqui, tá? Vai ajudar daqui a pouco. Vamos pensar, se o total é de 800 containers, então somando todo mundo que está aqui dentro, tem que dar os 800. Só que quem que eu tenho aqui? Ó, esse conjunto todo aqui, ó, dá 450. Esse pedacinho aqui, ó, dá 50. Então, somando, eu já tenho 450 com 50, 500. E ainda tenho, ó, esse pedacinho aqui que é 100. 500 mais 100, 600. Então, isso aqui tudo, ó, que eu estou envolvendo com a caneta, se liga só, vale 600. Já tenho 600 containers. Como o total é 800, esse pedacinho que ficou faltando aqui, ó, tem que ter 200 containers. Então, somente frango, 200 containers. Falou? Como eu já sei que as interseções somadas dão 200 também, se eu quiser descobrir quantos containers tem frango, né, sem ser somente frango, eu somo o somente frango com as interseções. 200 mais 200, 400 containers. Pronto. Descobri todos os dados aí desse conjunto. Vamos ver? Número 2. 250 containers foram carregados somente com carne suína. Mentira, ó. Somente carne suína, que é esse pedaço aqui, 200. Está errado. 3. 50 containers foram carregados somente com carne bovina? Verdade. Somente carne bovina, 50. Corretíssimo. A carga de 400 containers continha frango congelado. Aqui, ó. 400 containers, frango congelado. Não é somente frango congelado, aí seria 200. Frango congelado, 400. É o conjunto todo. Então tá certo também. Falou? E assim, vamos para a próxima. Ou melhor, as próximas, né? O que a gente tem aí? Temos 3 figuras e diz: as 3 figuras precedentes, cada uma com diversos símbolos, foram desenhadas na parede de um suposto esconderijo inimigo. O serviço de inteligência descobriu que cada um dos símbolos representa um algarismo do conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com referência a essas figuras, julgue os itens de 5 a 7. Item 5, vou deixar assim mesmo. Considere que o significado da figura 3 seja data com dia, mês e ano entre 2000 e 2100 nessa ordem. Nesse caso, há a possibilidade de pelo menos 2 interpretações para esta figura. Vamos só repetir a figura 3 aqui? Figura 3 eu tenho, ó, setinha para cima, triângulo, de novo setinha para cima, outra vez um triângulo, uma setinha para cima e por fim um triângulo. De cara, a gente percebe o quê? Como a questão 5 está falando que a figura 3 tem que ser interpretada com dia, mês e ano, né? Então, dia, esses dois, mês, esses dois, e ano, esses 4 últimos aqui,
e o ano está entre 2000 e 2100, ele pede nessa ordem, então é como eu acabei de falar. E eu tenho só dois tipos de figura, só tenho a setinha para cima e o triângulo. Se o ano está entre 2000 e 2100, eu consigo perceber, ó, de cara, essa seta para cima só pode valer 2. Ó. Concorda comigo? Porque entre 2000 e 2100, todos os números vão começar com 2000 alguma coisa. Então, a setinha para cima é 2. Se a setinha para cima é 2, as outras setinhas também valem 2. Então, ó, já sei que é o dia 22 do mês alguma coisa 2, né? Pode ser ou mês 2 ou mês 12, não sei ainda. E do ano de 2020 alguma coisa, ou 2000 e sei lá, alguma outra coisa. O que a gente sabe também? Como o ano é de 2000 até 2100, esse triângulo aqui só vai poder ser 0. Porque se for 1, por exemplo, se for 2120 alguma coisa, já vai passar de 2100. Acabou, matei a questão. Olha lá, dia 22 de 2 de 2020. A questão fala que vai haver pelo menos 2 interpretações para a figura. Mentira, só tem essa interpretação. Então, tá errado, não tem mais de um entendimento além desse. Questão 6 diz assim: se o significado da figura 1 for ano do século passado, existem pelo menos 2 anos que podem estar representados na figura. Figura 1 é o seguinte, olha só. Triângulo, bolinha, triângulo, bolinha. Diz que o significado for ano do século passado. O século passado, ele vai de 1900 até 1999. Concorda comigo? A gente está no século 21, né? Que começou no ano 2000. Antes disso, era o século 20, que ia de 1900 até 1999. Então, de cara, a gente já percebe o quê? De 1900 até 1999, os dois primeiros dígitos aqui, ó, as duas primeiras figurazinhas, ó, 1 e 9. Sim? Só pode estar como 1 e 9. Aí as outras duas vai depender. Só que eu consigo dizer de cara, então, ó, que isso aqui é 1 e isso aqui é 9. Só que se repete, ó. Triângulo é 1, a bolinha é 9, tem um triângulo e uma bolinha aqui. Então, 1 de novo, 9 de novo. Pronto. 1919. Diz, ó, existem pelo menos 2 anos que podem estar representados na figura? Mentira de novo. Só tem esse ano, 1919. Olha lá, tá errado. Falou? E a última questão aí diz o seguinte. Deixa eu botar ela assim. Não pode ser assim, não. A última questão diz: considere que o significado da figura 2 seja data com dia e mês nessa ordem. Nesse caso, há a possibilidade de pelo menos 7 interpretações para essa figura. A figura 2 é o seguinte, ó. Temos um quadradinho, uma estrela, outro quadradinho e outro quadradinho, certo? Então, diz lá, ó, a data é com dia e mês, certo? Só que, olha só, nós temos do 0 ao 9, certo? De algarismos para poder escolher. Meses, eu tenho do mês 01 até o mês 12. Perceba, ó, que aqui o meu dia tem um quadrado e uma estrela, mas os meus meses ele tem 2 quadrados. Então, se são 2 quadrados, eu sei que o mês tem os algarismos repetidos. Qual é o único mês que tem um algarismo repetido aqui? Mês 11. De cara, ó, 1 e 1. Descubro qual é o valor do quadrado. Se o quadrado vale 1, eu tenho um quadrado aqui também. Falou? O que a gente sabe? Eu sei que é dia 10 alguma coisa, 11, 12, 13, não sei. Mas o mês é 11. Então, essa estrela aqui, ela vai poder ter quantas interpretações? Poderia ser 0? Poderia. Poderia ser 1? Claro que não, porque 1 já vale o quadrado. Mas poderia ser, ó, 2. Poderia ser 3, poderia ser 4, etc, etc, até o 9. Sim ou não? Então, os significados para a estrela, ou melhor, as interpretações para a estrela, eu vou ter do 0 até o 9. Do 0 até o 9, tenho 9 possibilidades, né? Porque eu estou tirando 1 aí no caso. Não, teria 10, mas como eu estou eliminando 1, 9 possibilidades. E a questão fala, há a possibilidade de pelo menos 7 interpretações para essa figura? Sim, há 9 interpretações. Então, é a única que está certa dele. Falou?
Qualquer dúvida, só fala comigo nos comentários. Não se esqueça daquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.